Na prática, o que o OAB está solicitando ao Supremo Tribunal Federal? Que determine à Câmara dos Deputados, ao presidente da Câmara dos Deputados, que aprecie a peça de impeachment, a petição de impeachment que a Ordem dos Advogados apresentou à Câmara dos Deputados. Legalmente, existe um prazo para que a Câmara analise esse pedido da OAB? Diante do regimento da Câmara dos Deputados, não há prazo fixado, mas nós estamos examinando exatamente na linha do princípio da razoabilidade. Ou seja, a petição de impeachment da Ordem dos Advogados do Brasil foi protocolada na Câmara dos Deputados há mais de 80 dias. Este ato do presidente da Câmara, neste momento, é um ato meramente protocolar, jurídico, mas protocolar, porque ele tem na sua responsabilidade o exame de admissibilidade ou não do processamento para a Câmara. Quem autorizará ao Senado Federal, quem autorizará o processamento definitivo do pedido de impeachment é a Câmara dos Deputados, é o plenário da Câmara dos Deputados, que autoriza ou não. O que nós estamos cobrando do presidente da Câmara dos Deputados é que ele despache na petição que foi apresentada pela OAB, que ele despache na denúncia por crime de responsabilidade do presidente da República, que foi apresentada na Câmara dos Deputados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Não é crível, não é lógico, não é razoável que o presidente da Câmara dos Deputados demore 80 dias para um simples despacho de admissibilidade ou de indeferimento, de trancamento. Ao presidente da Câmara compete dar seguimento ao pedido de impeachment da Ordem dos Advogados do Brasil ou negar seguimento. E quem tem a prerrogativa, como é o caso do presidente da Câmara dos Deputados, de examinar a legitimidade, os requisitos formais e a admissibilidade, tem responsabilidades. E a responsabilidade dele é exatamente cumprir isto num prazo que seja ele razoável. Agora, o Supremo não pode interpretar isso como uma interferência do Judiciário no Legislativo, simplesmente entender que não caberia uma ação desse tipo? Pode. Este é o debate que a Ordem dos Advogados do Brasil, a partir da apresentação deste mandado de segurança, está propondo. O que nós não poderíamos fazer, e esta é a avaliação e o juízo de conveniência que a Ordem tem que ter, é nos colocarmos numa situação de omissão diante de um fato desta relevância e desta gravidade. Importante consignar que a OAB, assim como quando pediu o impeachment da presidente Dilma Rousseff, da mesma forma quando pede agora também o impeachment do presidente Michel Temer, age de forma absolutamente técnica, desvinculada de qualquer paixão política ou ideológica e com a responsabilidade que tem que ter. Nós não poderíamos apenas protocolarmos uma peça como esta, protocolarmos um pedido de impeachment do presidente da República, vermos o presidente da Câmara dos Deputados simplesmente engavetando este processo por 80 dias, nada despachando sobre o processo no juízo de admissibilidade e a Ordem dos Advogados do Brasil ficando inerte diante de uma situação como esta. Não é razoável. Há ausência de razoabilidade, o prazo de 80 dias para um simples e mero despacho de admissibilidade ou não. Portanto, esta postura ela nos leva a crer que o presidente da Câmara funciona como uma muralha de proteção do presidente da República. E não é isto que a sociedade quer ver. E volto a reiterar, quem tem prerrogativas tem responsabilidades. E a responsabilidade do presidente da Câmara é despachar na petição de impeachment, ou dando seguimento ou não, mas não servindo, como disse, como uma muralha de proteção do presidente da República ou por qualquer outra conveniência que tenha. Esse mandado de segurança da OAB, ele serve para outros pedidos de impeachment que estão protocolados na Câmara ou só para o da OAB mesmo? Só para o da OAB. Presidente, pedidos de impeachment tem na maior parte do governo, mas o montante desse em especial são 22 só referentes à JIF, né, a denúncia do Joesley Batista. Queria saber se,
visto, né, você vê o que aconteceu como uma coisa de muita gravidade que precisaria uma apreciação imediata desse processo? É adequado que tenha esperado 80 dias, visto a gravidade das denúncias? Eu imagino que sim, eu imagino que toda a sociedade brasileira esteja esperando isso, né? A Câmara dos Deputados, há poucos dias, apreciou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, apreciou se autorizava ou não o processamento da denúncia, né? E negou. A mesma coisa nós estamos dizendo agora. Ali nós tivemos uma denúncia feita por crime comum. A Ordem dos Advogados do Brasil apresenta uma petição de impeachment do presidente da República por crime de responsabilidade. E a mesma coisa que a Câmara fez no que diz respeito ao crime comum, ela tem que fazer agora no crime de responsabilidade. A Câmara dos Deputados, o plenário da Câmara dos Deputados é soberano, sem dúvida nenhuma, para apreciar e para dizer se autoriza o processamento no Senado Federal do impeachment do presidente da República ou não. O que nós estamos a nos insurgir é que apenas uma pessoa, o presidente da Casa, o presidente da Câmara, possa, durante 80 dias, nada dizer sobre um processo desta gravidade, desta magnitude, com esta responsabilidade, um pedido de impeachment produzido pela Ordem dos Advogados do Brasil, né, e volto a reiterar que há poucos dias, há poucos meses, produziu também o impeachment, apresentou o impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, ou seja, com muita responsabilidade, de novo, reiterando a vocês de forma técnica, isenta de qualquer paixão ideológica ou partidária, não veja a sua manifestação apreciada como deve ser nos termos da lei. Falta razoabilidade. E também a postura do presidente da Câmara, ela retira do cidadão a possibilidade de ter conhecimento e de ter o julgamento e ver o julgamento do processo de impeachment por crime de responsabilidade. Todos nós, cidadãos brasileiros, estamos esperando que isso aconteça e que a Câmara diga se deve ou não deve ser processado por crime de responsabilidade na forma do impeachment apresentado. Retira da Ordem dos Advogados do Brasil a condição de ver apreciada a sua denúncia, que está fundamentada tecnicamente, e o que também é muito grave, retira dos 512 parlamentares, ou seja, retirando o presidente da Câmara, que está, mas dos demais 512 parlamentares, a possibilidade, o direito e a legitimidade de examinarem tecnicamente o pedido de impeachment da OAB. Porque a legitimidade para o exame final da autorização do Senado processar o presidente da República por crime de responsabilidade é do plenário da Câmara dos Deputados. Então nós não podemos considerar crível, nós não podemos considerar aceitável que apenas uma pessoa, que o presidente da Câmara, possa ele sentar em cima de um processo desta gravidade, desta magnitude e nada dizer. Isto é o que nós estamos questionando e levando o tema à apreciação do plenário do Supremo Tribunal Federal. O STF tem prazo para julgar esse mandado de segurança? Não, o STF vai examinar as razões colocadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Volto a reiterar, a OAB cumpre o seu papel. A partir disto, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela tem que ser cumprida. O que nós estamos levando ao Supremo, a partir deste mandado de segurança, é uma questão que reputamos seríssima, porque não podemos admitir que um processo desta magnitude, desta relevância, com esta importância, com a gravidade dos fatos que ali estão, não sejam apreciados pelo presidente da Casa num juízo de admissibilidade e pela totalidade do plenário da Câmara dos Deputados. Agora, presidente, mesmo que a comissão fosse criada do impeachment, o presidente Michel Temer acabou saindo fortalecido na análise da denúncia da PGR contra ele no plenário da Câmara. A OAB acredita que há ambiente político para conseguir fazer com que esse pedido de impeachment realmente termine com o afastamento do presidente Michel Temer? Bom, mais uma vez eu digo, isso não é um juízo de valor que a ordem tem que fazer, né? Este juízo de valor, ele é feito pela Câmara dos Deputados e, se autorizado o processamento do impeachment apresentado pela OAB, o julgamento feito pelo Senado da República, né? O que nós não podemos retirar, e o que eu entendo que está equivocado, é que se está blindando o presidente da República por força da vontade de uma única pessoa, que é o presidente da Câmara dos Deputados.
Isto é que num Estado democrático de direito, numa democracia, na minha avaliação, na avaliação da OAB, não está correto. Porque precisamos ter, sim, respostas. E aqui o que se está buscando, o que se está pedindo, o que a ordem está fazendo, é requerer ao presidente da Câmara dos Deputados que ele despache na petição. Eu não estou aqui dizendo que o presidente da Câmara dos Deputados tenha que dar seguimento. Ele pode até negar seguimento. O que ele não pode é retirar do plenário da Casa, do plenário da Câmara dos Deputados, dos outros 512 deputados, a condição de examinarem os argumentos jurídicos trazidos pela Ordem dos Advogados do Brasil ao imputar ao presidente da República crime de responsabilidade pelos fatos que estão ali colocados. Isto é que nós não aceitamos e não é razoável e representa, na nossa avaliação, uma omissão do presidente da Câmara. Presidente, caso o Maia resolva analisar e venha uma negativa, o que a OAB pretende? Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil, a partir disso, nós vamos ver qual é o fundamento desta negativa e vamos avaliar e temos a condição, inclusive, de protocolarmos um recurso para o plenário da Casa. Ok, gente? Muito obrigado a vocês aí.